Olá! Nesse vídeo, vamos ver as funções índice e corresp, que juntas podem fazer algo mais sofisticado do que um PROC-V. Vamos lá. Primeiro, eu vou ocultar a nossa faixa de opções para nós melhorarmos a nossa visibilidade. Vou fazer aqui um PROC-V rapidamente, para depois vocês conseguirem ver a diferença entre o PROC-V e a estrutura índice corresp. Vamos lá. Digamos que eu quero pegar o salário da Carla. Então, eu vou aplicar o PROC-V aqui. O valor que eu quero procurar nessa minha matriz tabela é o nome da Carla, que vai ser o nome procurado na primeira coluna da minha matriz tabela. O segundo parâmetro do PROC-V é a própria matriz tabela, que vem da B2 até a D8. O terceiro parâmetro é a coluna onde eu quero trazer um valor associado ao nome Carla, que vai ser a coluna salário, que é a segunda coluna dessa matriz tabela. E o último parâmetro, como eu só quero trazer uma informação, se ele encontrar exatamente o texto Carla, então eu vou colocar falso ou zero, tá? Que é a mesma coisa do que falso. Beleza, ele trouxe aí o salário da Carla, que é de R$10.000, eu vou arrastar aqui para baixo, ele já vai trazer também o salário da Fernanda, que é de R$4.000. Vamos ver agora como que funciona a estrutura índice-corresp, que é mais versátil do que a PROC-V, dado que a PROC-V ela está limitada a procurar um valor na primeira coluna da nossa matriz e depois trazer um valor associado, por exemplo, ao nome Carla, na segunda ou terceira coluna dessa nossa matriz. Vamos lá, vamos por passos. A função corresp funciona da seguinte forma. Digamos que eu queira identificar em qual linha da coluna D está o texto analista pleno. Para isso, eu vou utilizar essa função, que vai ter o objetivo de encontrar a linha correspondente a determinado texto em determinado intervalo de células, que nesse meu caso é toda a coluna D. Vamos lá colocar isso em prática. Igual corresp. E o primeiro parâmetro é o valor que eu estou procurando. E o valor que eu estou procurando é exatamente o texto analista pleno. Depois, a matriz onde eu estou procurando esse texto, que vai ser aqui toda a minha coluna D. Tá? E depois tem um parâmetro que se chama tipo. Normalmente a gente sempre coloca o tipo igual a zero, para ele nos trazer exatamente a linha que tem o conteúdo idêntico ao texto analista pleno. E ele trouxe para mim, disse que analista pleno está na quarta linha da coluna D. E é realmente isso que ocorre, ele está aqui ó, na quarta linha. O que é interessante a gente saber? Se aqui, em vez de eu selecionar toda a coluna D, eu selecionasse apenas os dados que vão da D2 até a D8, vejam o resultado. O resultado é 3, não é mais 4. Por quê? Porque ele está procurando qual é a posição correspondente ao texto analista pleno nessa matriz tabela, nesse intervalo de células, que vai da D2 até a D8. E nesse caso, o texto analista pleno, vejam que ele é o primeiro, segundo, o terceiro texto desse intervalo, que vai da D2 até a D8. Mas vamos voltar para o que nós estávamos fazendo anteriormente, que é selecionar toda a coluna D. E vou arrastar isso aqui também para o texto diretor. E o texto diretor, ele realmente está aqui na nossa sétima linha. E a função índice, em vez de eu entrar com um texto e ter como resposta a linha correspondente a tal texto, eu faço o seguinte, eu entro com um número e tenho como resposta o texto que está na célula associada a esse índice. Vamos ver como isso funciona. Então, digamos que aqui eu use a função índice. E o primeiro parâmetro é a matriz onde eu quero trazer um valor correspondente associado a determinado índice. E vai ser aqui a minha coluna C, que é a coluna de salários. E o segundo parâmetro é o número da linha, é o índice onde eu quero trazer essa informação. E digamos que nesse caso eu queira exatamente trazer o salário de analista pleno, que está aqui, olha, na quarta linha, certo? 4. E aí eu posso já fechar a minha função e ele já vai trazer que o salário
do analista pleno é de R$ 7.500. Vejam que foi isso que eu fiz aqui. Em vez de utilizar 4, eu poderia utilizar a nossa célula que está aqui do lado, a I3, que já tem ali, através do Corresp, identificando qual é a linha de analista pleno. Então veja que ele já trouxe para mim, olha, que o salário do analista pleno ele é de R$ 7.500. E arrastando aqui, eu já encontro também o salário do diretor, que é de R$ 20.000. Vejam aqui. E por isso, a estrutura índice Corresp é tão interessante, porque ela nos permite fazer buscas em colunas que estão à nossa direita e trazer informações em colunas que estão à nossa esquerda, que foi isso que a gente fez recentemente. Nós procuramos um dado aqui na coluna D, de cargo, e depois trouxemos um valor associado a analista pleno e a diretor na coluna C, que está exatamente à esquerda da coluna D. Já com a função PROC-V, nós não conseguiríamos ter feito isso. A função PROC-V, ela faz com que a gente procure um valor na primeira coluna da matriz tabela, que foi no nosso caso aqui, na coluna B, depois trouxemos um valor associado a Carla e a Fernanda na nossa coluna C, que é a coluna que está à direita da coluna B. Então, a estrutura índice Corresp nos permite fazer coisas de forma mais versátil. E vamos colocar em prática essas duas funções juntas, igual índice, e ele pede primeiro a matriz, o intervalo de dados, onde eu vou procurar determinada informação que está em determinada linha, e a minha matriz ou o meu intervalo de dados vai ser a minha coluna C. Depois ele pergunta em qual linha, em qual número índice que eu quero trazer a informação buscada. E isso eu vou conseguir através da estrutura Corresp, porque a estrutura Corresp ele vai identificar qual é a linha do texto analista pleno. Então, o valor que a função Corresp está procurando é analista pleno. Em qual matriz? Em qual intervalo de dados? Aqui na minha coluna D. E eu quero só trazer o número da linha exato ao texto analista pleno. Então, vou colocar 0. Beleza. E vou fechar a minha estrutura índice também. Vejam que ele já trouxe para mim o salário de analista pleno, que é de R$ 7.500. Então, nós procuramos um valor que estava na coluna D e trouxemos o dado associado a ele na coluna C. Eu arrastando, ele já faz o cálculo para mim também para o salário do diretor. Espero que vocês tenham gostado das estruturas índice e Corresp. Até o próximo vídeo.